e não tem saneamento de água e esgoto, tratados. Uma pergunta. É terrível. Uma pergunta. Com certeza que o Bolsonaro é um agente do caos no cenário político brasileiro. Acabou sendo, sendo, mas também porque é uma questão complexa, né, de tentar entender o panorama de 2018, né? Porque você tinha outros candidatos no primeiro turno. Você tinha lá o Amoedo, você tinha o Álvaro Dias, você tinha o Ciro Gomes, você tinha a Marina, isso entre outros, né? Que eram candidatos palatáveis e tal. A grande questão que o anti-PT, porque a questão foi PT e anti-PT, acabou sendo o Bolsonaro. Você acha que a gente tivesse um Haddad agora, teria sido melhor a situação? Sim, eu não tenho nenhuma simpatia, posso dizer com tranquilidade, com o Haddad, porque nós tivemos também alguns embates judiciais, né? Ele te processou por causa que você falou coisas que ele não gostou? Não, eu falava, na época eu trabalhava na Jovem Pan, eram coisas que hoje são consideradas desprezíveis frente à tragédia de 600 mil mortos, que era o seguinte: ele era prefeito da cidade de São Paulo, eu começava a trabalhar muito cedo e eu abria a agenda de trabalho dele, e sempre ele começava a trabalhar 9h30, 10 horas, e eu falava, claro, uma cidade pequena, a população de São Paulo é muito pequena, não tem problemas, uma cidade tranquila, então não precisa também trabalhar, cansa, né? Depois 2 horas de almoço, depois para de trabalhar 5, tanto que eu pus um apelido na época que pegou, mas chamado Jaiminho. O Jaiminho é um personagem lá do seriado Chaves, que é o carteiro, né? O carteiro sempre estava com fadiga. Fadiga. Aí ele ficou furioso com isso, aí ele chegou até a falsificar a agenda dele para me enganar uma vez. Isso foi em 2015, num dia que eu estava lançando meu livro. Caralho, tu alugou um triplex na cabeça do Haddad. Não, aí o que aconteceu? Ele falsificou a agenda, eu abri a agenda, não tinha nenhum compromisso. Era uma segunda-feira, e nesse dia caiu um dilúvio. Morreu, inclusive, uma senhora no Lago da Concórdia. Eita, que merda. Foi uma coisa horrível. Tal. E eu estava lançando meu livro à noite na Livraria Cultura no Conjunto Nacional. Aí logo pela manhã eu abri a agenda lá, falei, pô, mas hoje está demais, hein? Hoje o Jaiminho exagerou. Pô, não tem aqui nenhum compromisso. Ele aí, às 11 da manhã, ele mostrou a agenda que tinha compromisso e fez gozação, postou, olha, eu enganei ele, lá. Aí o Ministério Público entrou com uma ação contra ele, por quê? Porque a agenda é a transparência. A Constituição fala no artigo 37, se não me engano, no capítulo lá, tem 5 pontos. Um deles é a questão da transparência. Tem que divulgar a sua agenda, isso faz parte. E ele falsificou um documento público, nesse caso, né? Aí houve todo um barulho à época, Caralho, etc. o cara tal. falsificou o documento Era uma coisa para gozar. Fazer uma piadinha só para tirar um sarro e tal. Você alugou um apartamento de 7 andares. Aí fez agora, você vê, claro que comparado ao que nós assistimos depois, eu não quero diminuir, porque cada época tem o seu contexto histórico e tal. Agora, a gente vive um momento muito difícil, muito triste. Mas desculpa perguntar, não te preocupa um pouco a questão do PT, ele ser uma organização muito mais fodida, no sentido de... O Bolsonaro é um merda, eu concordo com você plenamente nessa questão. Porém, ele é um merda ineficiente, a gente concorda também nisso. O PT, eu considero também merda. Não estou igualando as merdas, são merdas diferentes. Mas eu acho que são... Eu não gosto, entendeu? Só que eu acho que eles são uns caras muito eficientes. Você não tem medo dessa eficiência? Porque eu, pessoalmente, tenho. Eu gostaria que a campanha de 22, a gente não... Eu sei que esse é um cenário possível, mas que nós não fôssemos por esse caminho, né? Porque se a gente for por aí o país acaba. Porque nenhum país vai suportar outra vez essa dicotomia tal. Porque parte muito da relação binária. A política é muito mais do que relação binária tal. E isso vai ser muito ruim para o país se isso ocorrer. Eu torço que isso não ocorra e que haja... E aí depende muito dos outros, porque os dois querem isso. Agora, os outros, é aquela história. Os dois são os maiores inimigos e os maiores aliados. Porque eles se autoalimentam, né? É uma autoalimentação. Um transforma o outro no fantasma, tal, de continuidade. Vamos esperar que esses candidatos da chamada terceira via, tal, precisa apresentar programa, não é nome. Você precisa dizer o que você veio para quê? Você quer apresentar o quê? O único que tem isso é o Ciro Gomes. Agora o Ciro... Mesmo que o programa dele seja falho, na minha opinião, em muitas formas... Ele apresentou até em livro. Chegamos até uma vez a conversar lá no canal. Você leu o livro dele? Li. Nós fizemos uma entrevista sobre, acho que o Projeto Nacional. O que você achou do projeto dele? É interessante. Ele tem uma visão de mundo. Você não acha que é muito desenvolvimentista no sentido de achar que o Estado tem um papel maior que ele deveria ter? Aí que precisa ver, né? Qual é o papel do Estado. Essa é uma discussão central. Essa história que não tem Estado... Isso nem nos Estados Unidos é verdadeiro. A crise de 2008, quem salvou o capitalismo americano foi o Estado. Sem Estado, aquilo desapareceria. A ausência do Estado é a oportunidade do Talibã. Precisa ter Estado. Agora, a grande questão é Estado aonde? Claro, eu concordo que o Estado não é para ter hotel, como teve.
Isso é um absurdo, né? Você tem que ter o Estado nos setores, você precisa estar no sistema o Banco do Brasil é muito importante, o BNDES é muito importante, a Caixa, que é 100% estatal, o Banco do Brasil não, mas a Caixa é muito importante. Então, você precisa ter instrumentos de Estado para o desenvolvimento econômico, isso é fundamental. Agora, precisa pensar o Brasil a médio e longo prazo, não é pensar o amanhã, não precisa olhar lá na frente. E nós fizemos isso em certo momento da história do Brasil, de pensar o Brasil a médio e longo prazo. Nós precisamos saber para onde vamos, o mundo mudou, o mundo não é mais aquele mundo de 30, 40 anos atrás, né? E está vindo a quarta revolução industrial então, aí que vai... tudo. Você vê a China, a presença da China e toda a região do Ásia-Pacífico, né? O mundo mudou. Então, nós somos num outro momento histórico. E nesse outro momento histórico, a gente tem de se reposicionar. Na época que o Brasil cresceu muito, o Brasil entendeu o que estava ocorrendo no mundo e se posicionou corretamente. Agora, quando eu digo nós, em geral, nós precisamos saber para onde nós vamos. Se temos um setor agora do agronegócio que é eficaz, mas isso tem um limite também, porque outros países, especialmente na África Negra, até por influência chinesa, que é muito forte na África Negra, também estão desenvolvendo uma agricultura diversificada, que não é tão dinâmica como a brasileira, mas poderá, em certo momento, ter uma proximidade com o que acontece no Brasil. Certeza, né? Porque realmente o que ocorreu no Brasil, uma revolução, uma coisa fantástica. Então, e o mundo vai mudando. Hoje, essas revoluções tecnológicas, o processo de trabalho mudou, e a gente precisa educar. A questão da educação, do que eles chamam de qualificar a força de trabalho, é fundamental, né? Você acha que a internet vai ajudar a gente nesse sentido? Eu achei que ajudaria muito em certa época, seria mais fácil do que, na realidade, está ocorrendo, né? Porque o Brasil é um país, tem mais celulares que habitantes, isso é legal. Então, acho que 120 milhões, não sei, de brasileiros, 100 milhões têm acesso à internet, que é um número muito legal. É legal, quanto mais ampliar, melhor, mas já é um número extremamente muito expressivo. Sim. Agora, que as pessoas vão dominando coisas mais simples, já estão dominando. Agora, você tem de ter um processo de educação em massa, né? Aí o papel do ensino público, e gratuito, ele é fundamental. E aí, por exemplo, esse governo não tem ministro da educação, porque nós tivemos umas piadas. Nem sei o nome dele. É um inexpressivo aí, mas ele quer pegar um avião para ir de Santos a São José dos Campos, porque de carro era cansativo 2 horas. Para isso, ele quer um avião da FAB e solicitou um avião da FAB para isso. Tá né? certo, eu quero o maior luxo. Inacreditável. Mas é pastor, como eu sempre falo, em nome de Jesus, Deus no comando, e mamar nas tetas do Estado. Ele é pastor. Então, isso é pastor. Tudo a ver com a educação. Tá, claro. Agora, você imagina, nós somos um país não que que tem o pastor grandes... não possa ser um bom ministro, tá? Não, quero não, claro, os pastores. Você pode... A questão, nós inclusive misturamos religião com política, é um outro negócio que não tem nada a ver. Cada um tem a religião da esfera privada, não da esfera pública. O cara pode ser espírita, evangélico, católico, protestante histórico, qualquer coisa. Mas se o cara é pastor, claramente indica que ele tem uma vocação e uma dedicação na vida dele a ser religioso. Então talvez ele deveria ficar ali na religião mesmo. Entender o que o MEC, como é que é o MEC, como é que funciona. O Brasil é um país muito grande. Nós temos, quando se falava, e sempre que era um país continental, e são realidades muito diferentes. Você vai na Amazônia, é uma coisa, e a Amazônia, são muitas Amazônias, cada Amazônia tem a sua particularidade. Você vai no Nordeste, também. Você vai em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, você tem várias cidades de São Paulo. Muitas vezes, numa distância de 1 quilômetro, você vai da extrema riqueza para a extrema pobreza. Você fala assim, como essa cidade... Às vezes não é nem 1 quilômetro. Aquelas cidade... fotos do Morumbi, mansões do lado de... Então, você tem uma cidade que você convive. E essa é uma questão que nós temos de enfrentar. São várias São Paulos dentro da mesma São Paulo. Então, é necessário diminuir as desigualdades sociais. Parte da insegurança... Quando você tem uma boa máquina de segurança pública que funciona de forma eficaz e, ao mesmo tempo, você tem uma boa estrutura de educação, de transporte e saneamento básico, como alguns países conseguiram fazer com eficiência, e nós temos condições para isso, porque em tecnologia nós temos grandes engenheiros, sanitaristas, etc., você vai enfrentando essas coisas. A grande questão é que as desigualdades, elas, ao invés de diminuírem, e eu lembro quando eu nos anos 70, antes de fazer história, eu fiz economia, mas acabei não terminando o curso, nós discutimos muito a questão de concentração de renda. Ela aumentou, não diminuiu. É uma concentração de renda fantástica. Então, isso nós temos de enfrentar. Então, é muita coisa. Tá no ar aqui, viu? Falei aqui. E foi essa tua